Trabalhar escrevendo prompt de comando para o ChatGPT ou Google Bard pode parecer muito fácil para você. Você coloca o comando e consegue o resultado exato. Ou então você pode ter passado pela situação de colocar o comando e vir algo que não tem nada a ver. Para nossa sorte, sim, tem uma forma que você vai rodar o comando que vai te trazer resultados melhores. E é essa estrutura que eu estou mostrando agora na tela que a gente vai ver em detalhe, passo a passo, olhando na tela, rodando comando por comando para que você consiga usar qualquer modelo de linguagem e alcançar o resultado esperado. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio da VegPet, que é uma distribuidora de produto saudável e ecológico para pet, e eu passei por toda a jornada de uma empresa. Do MVP, captei investimento, lancei uma marca própria de ração, a Bicho Green, e aqui no canal do E-Commerce eu compartilho o que eu vivo no meu dia a dia para você aplicar no seu negócio. Para esse vídeo ficar fácil, direto ao ponto, sem enrolação, eu peguei duas analogias. Uma é uma viagem para Paris e a outra é quando a gente pede para uma criança de 5 anos guardar as coisas no lugar certo. E não importa se você está começando com o ChatGPT ou se já é uma pessoa experiente, você usar a fórmula que eu vou te mostrar aqui no vídeo vai facilitar, e isso tem uma explicação científica. Eu vou trazer para você agora na tela um estudo mostrando que a neurociência já classificou essa técnica chamada de chunking, que na tradução literal significa fragmentar. A gente também pode entender como cortar em pedaços ou diminuir algo complexo em pequenos compartimentos que sejam fáceis da gente compreender e lidar com aquele aprendizado. O que esse estudo ele comprovou? Que nós adultos, a gente tende a conseguir reter mais a informação à medida que a gente entende melhor como o nosso cérebro funciona. E ele funciona justamente como um grande gaveteiro com vários compartimentos. A gente vai alocando cada uma dessas informações e depois a gente consegue cruzar essas informações todas para gerar linhas de raciocínio ou gerar algum aprendizado prático. E na tela vocês estão vendo agora o ChatGPT, que também tem essa mesma proposta. Quando a gente vai pedir alguma informação, idealmente, se a gente utilizar uma estrutura de comando, facilita com que a gente chegue num resultado mais próximo e até mesmo um resultado surpreendente de acordo com as perguntas e o repertório que a gente fornecer para ele. Se essa é a sua primeira vez logando na ferramenta, ela é bem simples, é só você acessar o link do chat.openai.com, colocar seu e-mail, você vai cair nessa exata tela. A única diferença é que eu estou usando a versão paga, provavelmente você vai usar a versão gratuita. E o Google Bard também é a mesma estrutura, você vai fazer o login e vai se deparar com essa mesma estrutura de tela, de prompt, e aí você vai começar a colocar as suas solicitações e ele começa a devolver respostas para nós. E essa fórmula que vocês estão vendo aqui comigo na tela, que traz a tarefa, o contexto, o exemplo, persona, formato e tom, foi o que eu encontrei nas minhas pesquisas e estudos, que é uma forma que, se você utilizar no seu prompt de comando, você consegue trazer um resultado muito melhor. E para a gente guardar bem todo esse ensinamento, tem essa analogia que foi o próprio chat que propôs. Então ele está fazendo sempre a comparação de uma viagem em Paris com uma informação que a gente passa para uma criança de 5 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão da tarefa. Se a gente pede para uma criança falar assim, ó, guarda já suas coisas. O que ele está falando? Que a instrução pode ser vaga demais. A criança pode pensar, eu vou guardar só meus brinquedos? Ou eu vou guardar meu sapato? Ou vou guardar minha roupa? E aí, da maneira similar que a gente está olhando, se a gente falar ao ChatGPT, fale sobre Paris, a gente pode receber uma infinidade de informações genéricas sobre a cidade. Então, por isso que a tarefa, o verbo, a ação que a gente está solicitando, precisa ter mais contexto, que é o segundo ponto da nossa fórmula. Vamos pegar exatamente esse exemplo e fazer juntos para vocês verem como que é a diferença do resultado obtido. Eu vou selecionar a opção do GPT 3.5, que é a versão gratuita, e vou falar aqui para ele dizer sobre Paris. E aí realmente ele vai trazer um apanhado de informação que talvez não esteja levando a gente na direção que a gente gostaria. Vamos voltar aqui para nossa estrutura e toda essa informação aqui ela vai estar disponível para vocês. Já já eu falo como que você pode acessar esses materiais. Então o que é o contexto da nossa fórmula? Digamos que para criança
criança agora, ao invés da gente falar para guardar as coisas dela, a gente vai falar assim, ó, guarde os seus brinquedos. Então a instrução, ela tá mais clara, mas ainda pode ter alguma incerteza. Onde exatamente aquela criança deve guardar esses brinquedos? Da mesma forma, fazendo o link com a viagem em Paris, a gente vai colocar aqui para ela, ó, descreva os pontos turísticos de Paris. Isso já tem mais contexto, já tem mais informação. No passo 3, ele tá até detalhando mais o contexto. Então, se fosse para criança, a gente falaria assim, guarde seus brinquedos que estão espalhados na sala e no quarto, no baú de brinquedos. Aqui a gente já forneceu mais repertório daquela instrução, daquela tarefa que a gente quer que aquela pessoa execute. Do mesmo jeito, a gente poderia falar para o modelo de linguagem. Liste os principais pontos turísticos famosos de Paris, localizados perto do Rio Sena. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar essa informação, venho aqui no meu prompt para vocês verem a diferença do contexto que a gente está passando. Ó, aqui ele já trouxe a Torre Eiffel, a Catedral de Notre Dame, o Louvre e várias outras informações. Ele está mostrando que se você conseguir quebrar a estrutura de comando, você vai conseguindo resultados cada vez melhores. Vamos olhar o nosso ponto 4 da fórmula, que é fornecer o exemplo. Imagina que a gente fale para a criança, guarde seus brinquedos que estão espalhados na sala e no quarto no baú de brinquedos. Por exemplo, aquele seu caminhão que a gente está vendo ali, ou a boneca de vestido azul, isso vai dando mais especificidade e aí a criança vai saber exatamente o que ela precisa fazer. No exemplo do ChatGPT, a gente colocou da seguinte maneira, descreva os pontos turísticos de Paris, como a Torre Eiffel e o Louvre. Como que ficaria essa instrução? A gente poderia pegar essa mesma informação, liste os pontos turísticos famosos de Paris localizados perto do Rio Sena, como a Torre Eiffel e o Louvre. E aí ele trouxe para nós parecido com a listagem aqui de cima. Então assim, a gente vai trabalhando e o próprio chat, o próprio prompt que a gente está trazendo várias informações, ele está ganhando repertório. Ou seja, a gente fez uma pergunta, ele devolveu a informação, a gente coloca uma outra instrução e ele gera mais contexto para nós. Então é correto você dizer que esse prompt, esse chat que a gente está aberto, está ficando cada vez mais inteligente dentro dessa análise de viagem para Paris. Agora a gente vai para o nosso quinto ponto da fórmula, que é o formato. Então imagina que para a criança você pede para ela fazer tudo aquilo que a gente solicitou, para guardar os brinquedos, iguais o carrinho vermelho, o vestido azul, que estavam espalhados na sala, espalhados no quarto. Só que a gente fala para ela, ó, coloque esses seus brinquedos em um baú, um por um, para que eles não quebrem. Então você também falou o formato daquela ação, daquele contexto. Você deu mais detalhe na sua fórmula, mais instrução para chegar dentro de um resultado que você espera. No modelo aqui da viagem de Paris, o que a gente vai pedir? O formato que a gente espera que aquela informação chegue para nós. E ele trouxe como exemplo, listar os pontos turísticos em ordem alfabética ou por proximidade da localização do seu hotel. E é isso que a gente vai fazer. A gente não passou essa informação aqui, ó. Liste os pontos turísticos famosos de Paris, localizados perto do Rio Sena, como a Torre Eiffel e o Louvre. Aí eu poderia colocar apresente em ordem alfabética. E aí ele vai trazer para nós as mesmas informações, só que em ordem alfabética. Talvez isso para você não seja útil. Você poderia falar apresente os pontos turísticos gratuitos e os mais caros ao final com uma estimativa de preço em real brasileiro. E aí ele tem uma limitação, porque ele tem dados, se eu não me engano, até 2021, e aí você vai precisar checar se essas informações realmente estão de acordo com o que é cobrado ali no passeio. Mas ele fez o trabalho, ele falou essa informação, a última atualização em setembro de 21, e falou pontos turísticos gratuitos, Jardim das Tulheiras, a Praça de La Concorde, e aí os pontos pagos, falando que a Torre Eiffel de R$100 até 250, o Louvre uma média de R$150, esse outro museu 125, um cruzeiro pelo Rio Sena entre 90 e 150, e aí você tem uma lição de casa que é olhar essas informações e ver se elas estão atualizadas para que você possa colocar no seu roteiro. Tem outros dois pontos dessa fórmula que são a persona e o tom. O que é a persona? Você poderia pedir para ele agir como um determinado personagem para você alcançar aquela informação. Então imagina que eu fale para ele aqui, ó, você pode agir como guia turístico local e montar um roteiro de 4 dias em Paris, mostrando a distância entre cada ponto turístico e um breve resumo para me ajudar a decidir quais irei fazer e quais irei pular. E aí ele vai já se comportar na maneira desse guia turístico.
turístico para você. E aqui, ó, ele trouxe dia 1, você vai explorar o centro histórico. Distância varia dependendo das caminhadas. Torre Eiffel, caminhada ao longo do Rio Sena, Champs-Élysées. E aí dia 2, arte e cultura. E aí varia de acordo com a caminhada. Mas você pode falar, pô, não gostei ainda dessa informação. Mesmo variando de acordo com a caminhada, consegue colocar o deslocamento em quilômetros para eu ter uma noção? E aí vamos ver se ele consegue trazer mais repertório. Trouxe para nós, ó, aproximadamente 2 km, 2 km, menos de 1 km, e ele trouxe os 4 dias. Então você pedir para que aquele prompt se comporte de determinada forma, poderia ser, você pode se comportar como um advogado empresarial para me ajudar a escrever termos de uso e políticas de privacidade, e aí você copiar termos de uso e políticas de privacidade, colocar aqui no prompt e pedir para ele adaptar para o seu negócio? Funciona. Você pode pedir para ele agir como um especialista de marketing e também em storytelling, que são aquelas escritas em formato narrativo, de história, até a escrita persuasiva, que é o copywriting, e ele também vai pegar o seu texto e adaptar para dentro dessa especialidade. E a sua criatividade é o limite. Tem várias formas que você pode pedir para o ChatGPT se comportar para você alcançar diferentes resultados. Já o tom pode ser para ele fazer um texto de uma forma mais simplificada, ou então no nosso próprio exemplo, eu poderia pedir para ele, agora escreva esse mesmo roteiro com alguma forma mais lúdica para eu explicar para meu filho de 5 anos porque ele vai gostar de cada um desses pontos turísticos. Então, o tom da mensagem, a forma como ele vai escrever, se é em primeira pessoa, em terceira pessoa, se é mais formal, informal, se você quer trazer uma linguagem com emoji ou sem emoji, tudo isso entra dentro dessa fórmula do tom. E na persona você também poderia falar que dependendo do seu público-alvo, você quer comunicar determinada mensagem para homens entre 35 e 45 anos que gostem de automóveis e sejam da classe social A, B, C. Isso tudo vai encher de repertório o seu comando e você vai conseguir prompts cada vez melhores. Olha só o que ele fez aqui no roteiro para criança. Dia 1, conhecendo coisas incríveis no coração de Paris. Hoje a gente vai explorar a cidade mágica de Paris, onde a gente tem muitas aventuras emocionantes pela frente. Vamos começar pelo lugar mais alto de Paris, a Torre Eiffel. E aí você vê que ele já faz a provocação numa linguagem que vai despertar o interesse da criança. Por isso que eu tô chamando essa de uma estrutura perfeita. Porque lembra lá daquela pesquisa da neurocientista falando que tem essa técnica de quebrar um conhecimento mais complexo em blocos mais simples? Se você praticar a estrutura, tarefa, contexto, exemplo, persona, formato, tom, você não necessariamente vai precisar de todos dentro de um mesmo contexto, mas você saber utilizar cada uma delas e dando mais repertório, o ChatGPT, ele não é uma ferramenta de busca, ele é uma ferramenta de interação. Você vai precisar fazer alguns níveis de conversa, de treinamento, para chegar num resultado que você possa utilizar, seja qual for o seu objetivo. E se você está querendo começar a se aprofundar mais nesse mundo de usar os modelos de linguagem, sejam do ChatGPT ou do Google Bard, eu tenho um catálogo para quem é membro do canal. Então, a partir de R$ 4,99, você acessa essa área que eu estou compartilhando na tela, que tem as trilhas completas sobre diversos temas, inclusive a guia do ChatGPT, para que você possa vir aqui diretamente e entrar num vídeo que fala sobre como manipular tabelas, como usar o ChatGPT para determinar tendências nos números, para você criar o nome de uma empresa, você acertar o posicionamento dela, definir quais as cores, as fontes, e tudo isso organizado entre formatos intermediários, básicos e avançados. Fora isso, tem um monte de outros materiais de apoio, planner semanal para produtividade, a parte de finanças, marketing, DRE, tudo que está relacionado nesse mundo de negócios. Vocês me solicitam os vídeos, eu crio os materiais de apoio e eu disponibilizo isso para a comunidade. R$ 4,99 você é membro Starter, consegue ver todo esse catálogo. Membro Maker, além de sugerir temas e votar nos temas dos vídeos aqui do canal, eu criei uma comunidade no WhatsApp em que a gente vai conseguir agora ter muito mais proximidade, trocar informação, indicação de profissionais que às vezes a gente precisa, ferramentas que a gente usa para vender online, ou para e-commerce, ou para infoproduto. A ideia é eu construir realmente
realmente essa comunidade de pessoas que tenham negócios digitais, enxutos e lucrativos. E os membros partners são realmente os sócios aqui do projeto. Além de todos os acessos do Starter e do Makers, o partner vai ter acesso vitalício a todos os cursos que eu lançar em 2023. Tá vindo aí o curso de ChatGPT, de IA, de como utilizar esses prompts todos voltados a negócios, e também se você quer melhorar a sua produtividade pessoal ou até aumentar a sua empregabilidade, vai servir, mas principalmente com esse olhar para a gente conseguir deixar os nossos negócios ainda mais automatizados. O link para você virar membro e acessar o catálogo tá aqui na descrição. Toda semana tem live aqui no canal, vídeo curto para a gente aprofundar o conhecimento nessa área de inteligência artificial, e eu vou sugerir você assistir outros 2 vídeos. Um que eu criei uma loja virtual usando uma ferramenta de inteligência artificial para criar descrição de produto, os termos de uso e política de privacidade, como que eu fiz para escolher a parte de cor dessa loja, as fontes, tudo detalhado passo a passo, e um outro vídeo também falando de como que você pode usar o ChatGPT para analisar planilhas, dados e criar suas modelagens de tendência. Faz a inscrição aqui no canal, manda esse conteúdo para alguém, deixa uma curtida porque isso ajuda demais. O YouTube vê que o conteúdo é relevante, ele mostra para mais pessoas, e eu te vejo no próximo vídeo.